Aula de Geografia, Caderno 2, livro de Fundamento Ético, e deixe marcado a página de 2 até a 11. Nós iremos estudar 2 tópicos, que são terras imersas e água, e o Brasil na América do Sul e na América Latina. Na abertura desse capítulo, vamos nos deparar com alguns países e com aspectos de suas culturas e seus continentes. Os países do mundo estão distribuídos em continentes, que são grandes porções de terras imersas, banhadas por água dos oceanos e mares. A quantidade de oceanos e mar na superfície terrestre é proporcionalmente maior do que a de terras imersas. Observe o planisfério político. Esse aqui é o planisfério político que mostra como os países estão distribuídos. Existem, ao todo, 6 continentes no globo: América, Europa, Ásia, África, Antártida e Oceania. Do ponto de vista geológico, a Europa e a Ásia formam uma só massa continental, denominada Eurásia. Porém, as diferentes histórias culturais e econômicas fazem com que esses continentes sejam estudados separadamente. Diferentemente dos demais continentes, a Antártida, situada ao longo do Círculo Polar Antártico, não possui povos nativos de seu território, mas atualmente lá podemos encontrar bases de estudos e pesquisas de vários países do globo. Há nos países e nos continentes uma grande diversidade étnica, ou seja, de povos e, consequentemente, de culturas e de religiões. Tal diversidade tem raízes no desenvolvimento histórico de seus povos, na ocupação dos países, nas guerras e anexações de territórios e na miscigenação de povos. No continente europeu, por exemplo, há cerca de 60 línguas faladas, embora apenas algumas sejam oficiais em seus países. Há também uma diversidade na gastronomia, na cultura em geral, na arquitetura, enfim, em vários setores da vida europeia. Aqui nessa tela, e no seu livro também, temos uma figura, que nela tem algumas legendas. Como o Brasil recebeu vários povos de diferentes etnias ao longo de sua história, podemos encontrar na nossa culinária pratos típicos das mais diversas culturas. Além de pratos típicos dos nossos povos indígenas, a tapioca é uma variação do beiju, um prato de origem indígena feito da mandioca. Na página 6, temos uma folha de exercício com 3 questões. Elas você vai responder de acordo com esse tópico que nós acabamos de estudar. Depois, com calma, dê mais uma lida e responda a essas perguntas de acordo com o tópico terras imersas e água. Agora iremos estudar o tópico o Brasil na América do Sul e na América Latina. O Brasil está situado no continente americano. O continente americano pode ser subdividido em regiões. Uma das formas de fazer essa divisão é a partir da posição das diferentes porções da Terra ao longo do continente. Nessa forma, o Brasil se encontra na região denominada América do Sul. É possível fazer outra forma de divisão entre os países da América, tendo em vista a origem da língua falada e os aspectos socioeconômicos. Nessa figura, que você também tem no livro, é a divisão geográfica da América. Na regionalização anterior, os agrupamentos de países se dão por conta da proximidade entre eles. Nessa divisão, os critérios são a origem da língua falada, línguas neolatinas e língua inglesa, e o grau de desenvolvimento dos países. A América anglo-saxônica, que é o Canadá e os Estados Unidos,
reúne países de língua predominantemente inglesas e desenvolvidos. A América Latina reúne países de língua predominantemente neolatinas, português, espanhol e francês, e com menor desenvolvimento socioeconômico. É muito importante destacar que já existem vários povos indígenas na América antes da sua colonização e que tanto na América Latina como na América anglo-saxônica houve uma forte influência dos colonizadores, inclusive impondo a língua oficial dos países. Além da escravização e das imigrações forçadas para a América dos povos africanos. Na América Latina, 3 povos indígenas se destacaram pela evolução material e cultural: os astecas, no México, os maias, na América Central, e os incas, no Peru e na Bolívia. Temos exercícios na página 9, 10 e 11, baseados no Brasil na América do Sul e na América Latina. Essa foi a nossa aula de geografia. Com mais calma, pegue o seu livro, dê mais uma lida e resolva as questões das atividades.